Vamos lá. Será que nós aprendemos alguma coisa com as palavras de Jesus, com seu evangelho, com os seus ensinos? Se inscreva aqui. Nós ouvimos a lição do evangelho, grande legado que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou aos humanos, para que pudessem continuar a sua evolução. E primeiros capítulos do Evangelho vem mostrar o início do conhecimento de Deus ao povo hebreu, trazendo-lhes a ideia do Deus único, o missionário enviado pelo mundo espiritual, que foi Moisés, com a finalidade de orientar e guiar o povo hebreu. Então, há duas partes distintas na lei mosaica. Primeiro, a lei de Deus e a lei civil ou disciplinar. E Moisés, devendo legislar para um povo que era rude e ainda muito próximo da barbárie, ele teve que instituir leis humanas severas, tal como a do olho por olho e dente por dente, a fim de que conter aquele ímpeto deles. Para que esse povo temesse as leis, ele mostrou a eles um Deus terrível, que devia impressionar seres humanos ignorantes, pois tinham, no sentido atual, pouco senso de moral ou sentimento de justiça. Estas leis foram criadas para uma etapa da vida de nós, seres humanos. Elas não eram leis eternas, foram leis para fazer os seres humanos começarem a raciocinar e se prepararem para entender a lei divina. Todo o progresso no mundo, ele deve ser sequencial, visando a evolução. Foram instituídas primeiramente as leis mosaicas, para que os seres humanos começassem a obedecer e a se disciplinar. Porque nada pode existir sem ordem e sem limites. Vocês já pensaram? Se não existisse horários e limites, o que seria a vida na Terra? Seria uma completa desordem. Por isso, no passar das encarnações, o ser humano vem tomando consciência das suas responsabilidades, para que a cada dia tenha uma oportunidade de evoluir. Junto às leis disciplinares veio a lei divina, que são os 10 mandamentos, como conhecemos. E essa sim é uma lei invariável, que ontem, hoje, por todo sempre ela permanece. Isso está em todas as religiões. O primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ela resume todos os outros. Porque se amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós estaremos amando o nosso próximo. Estaremos amando toda a criação divina. Nós somos criação de Deus. O universo é criação de Deus. E, enfim, tudo que existe é criação de Deus. As leis divinas começaram a acordar o ser humano daquele sono da ignorância, da existência de Deus,
que era um Deus único. O aprimoramento do raciocínio inteligente como uso do conhecimento e da moral é a base da evolução espiritual, portanto, dos indivíduos e dos povos. E hoje não há necessidade plena daquela aplicação da lei mosaica para que os seres humanos aprendam as leis divinas. O conhecimento, a oportunidade, ela está ao alcance de todos que desejam procurar a Deus, o Pai. E como todo pai ama seu filho, e Ele está eternamente de braços abertos para nos receber. Nós temos milhares de livros ao nosso dispor, irmãos dispostos a falar do Evangelho de Jesus, que são portas abertas para transmitir a palavra divina. Hoje, o ensino do Evangelho, ele está mais claro, as palavras mais compreensivas, as lições mais límpidas. Tudo isto foi evolução. E quanto mais nos aprimoramos nos estudos do conhecimento das leis divinas, mais nós evoluiremos, burilando-nos espiritualmente. Nós já saímos da barbárie pelas leis mosaicas e agora temos o conhecimento da grandiosidade que é a obra de Deus, o conhecimento da vida espiritual. E nós sabemos que somos filhos de Deus e que a nossa evolução espiritual, ela só depende de nós. Nós sabemos que é indispensável conhecer o certo para que os ensinamentos sejam corretos, se aperfeiçoem a nossa vida íntima. Nós sentimos necessidade de crescer espiritualmente, necessidade de paz, de amor. Hoje nós temos o conhecimento do amor exposto a todos nós por Jesus Cristo. O amor, ele é a luz da eternidade e que nunca se apagará. E no maravilhoso teatro da evolução universal, o ser humano é um valioso colaborador na obra material de Deus, na terra e no espaço. Por isso, todos os que têm o conhecimento do Evangelho devem procurar ajudar os seus irmãos, os nossos irmãos, que necessitam do conhecimento, do esclarecimento espiritual, que sobrevive a tudo. Quando nós estamos esclarecendo a um irmão encarnado, este esclarecimento, ele está chegando a vários irmãos também desencarnados. O objetivo do ser humano na Terra é o da própria renovação espiritual. Espiritualmente, nós viemos para aprender, para refletir e melhorar pelo trabalho que dignifica. A renovação do ser humano, sobre o ponto de vista moral e intelectual, sem dúvida, ela é difícil. Porém, ela é realizável. É indispensável somente que disponhamos de boa vontade. O Evangelho e a doutrina espírita aí estão dispostos a ajudar.
Nós sabemos que a estrada é difícil e o caminho é longo, que está repleto de espinhos, repleto de pedras, obstáculos e limitações. Porém, a meta é alcançável e é preciso persistência. E o resto virá no curso da longa viagem. Nós já vimos isso na primeira parte do capítulo 1 do Evangelho, que as leis mosaicas foram divididas em duas partes, que são as leis disciplinares criadas por Moisés, para as necessidades daquele povo, daquela época, e as leis divinas, que são os 10 mandamentos que hoje nós temos e que todas as religiões conhecem. Estas leis foram o grande início da evolução espiritual do ser humano. Deus, nosso Pai, eternamente bondoso, para que nós evoluísse mais um estágio depois de Moisés, nos envia nosso grande irmão, que era o seu Filho Jesus Cristo. Jesus, nosso Mestre, veio depois de Moisés, quando já estávamos mais preparados para receber a semente do amor e da nova moral. Foi necessário primeiro que nós amadurecêssemos da disciplina nas leis de Moisés, para que a semente moral pudesse germinar. O Evangelho, na verdade, ele representa a súmula de todas as filosofias, de todas as religiões, que objetivam aprimorar as qualidades morais do espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. E o advento de Jesus na face da terra, ele representou a demonstração do amor incomensurável de Deus pelas suas criaturas e a personificação da sua bondade infinita. Muitas raças e povos da terra desconhecem a doutrina maravilhosa que está contida no Evangelho, embora todos os seres humanos tenham recebido nas mais remotas plagas de nosso planeta as irradiações do Espírito misericordioso de Jesus Cristo, através das suas palavras, de inumeráveis missionários que o antecederam no afã de iluminar os horizontes do mundo. Então, o Evangelho de Jesus, ele ainda continua arrebatando espíritos para o conhecimento de um mundo melhor. A abnegação e o sacrifício de Jesus e dos apóstolos, eles adubaram para todos os séculos, todos os milênios, a semente do Evangelho. O Evangelho é verdade, porque ele é eterno. Ele desafia o tempo, ele perde-se no infinito dos séculos. O Evangelho, ele é vida, porque o Espírito se alimenta dele e nele vive. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.